Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de janeiro de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1822. 5 páginas, 43 logias e 7 máximas. O tema, penduricalho pessoal. A especialidade, conviviologia. Definição. O penduricalho pessoal é alguma coisa pendurada, pendente, usado para adorno ou funcionalidade social pela pessoa, mulher ou homem. O excesso de ornatos e o bagulhismo autopensênico. A informação transmitida autoconsciente ou inconscientemente pelo próprio visual. O simbolismo atrelado aos penduricalhos. A estereotipagem consciencial à primeira vista. A relevância da higienização periódica dos penduricalhos pessoais. A fisionomia social da consim. O superconsumismo do terceiro milênio. A escolha do modo e da circunstância do uso dos penduricalhos pessoais, categorizando o nível da personalidade. A impregnação energética dos penduricalhos pessoais. A discriminação psicométrica do usuário a partir do objeto isolado. A presença e a qualificação dos parapenduricalhos, denunciando o nível de lucidez extrafísica. Na argumentologia, nós temos a estilologia com 7 categorias de estilo mais comuns e as respectivas mensagens geralmente transmitidas. A tipologia, nós temos 6 tipos de penduricalhos em geral. Nas naturezas, nós temos 10 tipos das naturezas específicas dos penduricalhos pessoais. Na taxologia, nós temos 40 categorias de penduricalhos, objetos mais comuns, relacionados ao corpo humano da pessoa. Eu quero chamar a atenção que só aqui em torno de mim eu contei no meio dos 40 esses 10. Caneta, carteira, chapéu, chaves, correntes, dicionário, óculos, porta-livro. São 10 coisas, 1/4 dos 40 eu tenho aqui em torno de mim. O dicionário, por incrível que pareça, que eu estou mesmo estudando o dicionário hoje. Hein? Lenço? Aqui não tem lenço nenhum de papel, só tem lá dentro. Lá dentro tem mais coisas, isso aí não vale. Agora, na remissiologia, biofilia monopolizadora, comando exterior, força presencial, objeto ajustado, vida humana. Agora, frase enfática. Os penduricalhos, em geral, seja anexo ao próprio soma ou nas adjacências, bem como a qualidade e quantidade dos mesmos, denuncia os traços íntimos da personalidade do usuário. Aqui, se não me engano, você não viu, é denunciam, não? Faltou um M aí. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que, segundo o João, que agora está me ajudando com pente fino, ele fez um curso de coafir, então estudou todo tipo de pente. E ele agora está passando aqui na questão da forma. Então, a teteia parece que não tem mais acento, então agora é teteia mesmo. Agora, outra coisa que tem é a ergonomoteca. Está faltando um A, realmente está. E a palavra demodê, geralmente, eles colocam com 2 acentos agudos, aí só tem um. De modo que é bom a gente... Eu vou olhar isso tudo lá nos meus originais. Agora, pergunta. Seria prudente mudar para um quarto que possuía quadros, livros e holopensene de estudo de religião protestante? Acha possível fazer a limpeza energética dele? Sim.
Tira todo o material correspondente a isso e toma conta do serviço. Não tem nada. Isso é coisa toda. Gostaria de saber por que mediunidade é acompanhada de tanta dor. Sinto muitas dores no peito e, às vezes, formigamento como se estivesse dormente nessas regiões. Não frequenta a cientologia e sim o espiritismo. Olha, a primeira coisa é o seguinte: o desenvolvimento do parapsiquismo pode dar um determinado desconforto, mas não dor assim prolongada, nada disso. Quando existe algum processo físico ou extrafísico de assédio. É bom olhar. Por exemplo, esses desconfortos que dão na evolução do processo energético e parapsíquico são coisas suportáveis, pequenas, não tem nada demais. Não dá para chamar que a pessoa sente dor, nem ela vai reclamar disso. Tem alguma coisa errada aí com você. Sou a única mulher do meu núcleo familiar e percebo que os homens, em geral, não costumam carregar tantos acessórios quanto as mulheres. Estou certa nessa observação? É lógico. Olha a bolsa de mulher, que você não vai encontrar nada igual. Também considero que as tatuagens são uma espécie de penduricalho permanente significativo. Sim. Gostaria que o senhor opinasse sobre o fato de carregar na bolsa meus objetos pessoais e também alguns que eu uso em minhas atividades profissionais. Estetoscópio, otoscópio, carimbo, canetas. Será que isso pode ser prejudicial ou é tudo bobagem? É tudo bobagem, sim. Você pode fazer o que você quiser com isso. Bolsa de mulher é para colocar tudo. Mas devo carregar esse objeto em bolsas ou pasta separada? Não, pode juntar tudo, não tem nada. Qual o problema? Agora, ó, eu estou aqui com material que eu estou estudando democracia direta. Então, tirar da internet isso aqui, ó. Isso aqui é do dia 27 de dezembro último. Só uma democracia direta poderia evitar abusos como esse. Quer dizer, o aumento salarial dos políticos profissionais em 61,8%. Uma vergonha total. Vocês estão vendo como a democracia direta é necessária no Brasil. A situação é precária. 68,8% de aumento. É muita coisa. Agora, aqui eu tenho outra coisa, que é a minha viagem que eu fiz com os meus amigos aí, umas 40 pessoas, lá a Uberaba, em outubro passado. Os nossos amigos aí fizeram um dividir. Eu vi o dividir. E quero falar para eles, eu não sei quem é que está aí, quem é que sabe disso, que está tudo bem, eu não vi nada demais, não. Aqui tem os amigos que nós encontramos, tem a dona Dalva, tem lá o nosso amigo, tá entendendo? Tem os lugares que nós fomos. Tem também a inauguração lá, para deslanchar o processo do Instituto. Aquilo que eu falei, ele registrou direitinho. São pouco, não é coisa muito grande, não. Mas tem tudo. Eu vi ontem, eles me entregaram. Estou só falando para vocês que aqueles que se interessarem para ver o que tinha em Uberaba, que é o que restou da minha vida passada lá no interior de Minas Gerais. São as últimas coisas que a gente pensa sobre isso. Agora, precisa de ver quem é que fez aí junto com o Rogério. Você está sabendo da história. Então fala com ele que eu aprovei tudo, está tudo bem. Eu não sei o que falar mais disso. Ele é danado para filmar. A filmagem dele é boa. Professor Valdo, tem para a gente levar para o Uberaba um desse? Porque a inauguração do centro educacional para nós é importante. Precisa de falar, então fala aí com ele. Pode? Sim. Ela vê. Eu vou domingo. Vem com o Rogério, como é que fica? Porque é um documento e além do pessoal ver e ficar feliz. Não, é um documento e outra coisa. A questão do Instituto lá está muito séria. Então, porque foi das coisas mais sérias que eu falei lá, foi isso. Agora, me conta, eles vão fazer também um dividir da minha palestra lá, minha conferência? Porque lá não tem nada da conferência, só mostra a hora que começou. Então tá ótimo. Agora, mostra a realidade hoje, como é que está. E outra coisa, ninguém falou que lá não tem ar-condicionado. No filme não fala nada. Tá certo? Isso é sério, para a gente mostrar como é que é. Agora, voltando aqui aos penduricários pessoais, quem é que tem muito penduricário aí hoje? Não tem ninguém com muito? Parece que todo mundo deixou em casa hoje.
Desconfiaram? Ficaram sabendo? Como é que é isso? Olha lá, o único penduricário que estão vendo é ela lá. O que mais? Aqui, Val. Aqui, lá. Ah, tem esse aí. O mais eu não estou vendo, não. Está tudo muito normal demais. As mulheres estão nuas hoje. Estão peladas. Ah, sim, isso aí deve ser alguma também. Coisa que você vai para a guerra, né? Que é muito grande. Mas você pode falar, chefe. Então, para você distinguir o penduricário útil ou positivo do negativo, aqui está falando no verbete, é lógico. Mas o que é ideal nisso, por exemplo? O ideal, por exemplo, é mandar os piercing para aquele lugar, ou seja, mandar estudar lá na holoteca. Que piercing não tem razão de ser. Não, aí você colocou... Piercing na língua, no nariz, por baixo, na intimidade, nos seios. Isso é uma loucura. Né? Por exemplo, a mulher... Esses são os penduricários mais avançados do século passado. A mulher, por exemplo, pode usar um brinco, mas quando é que o brinco, vamos dizer, não é bom usar? Por exemplo, a socialite usa um brinco. Escuta, todo... Eu às vezes fico olhando e fico pensando nas coisas, né? Teve um período que começaram a usar uma espécie de uma fita, alguma delas era até um pouco metálica, que colocava na traseira do carro. Sabe? Eles falavam que era para acabar com o processo da eletricidade. Então aquilo era um fio terra colocar no carro. Que deve ser bobagem. Usaram isso durante muito tempo. Os carros passavam com aquele rabo. Agora, o que se passa? Teve um outro período, mas há séculos, em que o cara lá descobriu o negócio do para-raio, aquela coisa. Então, o que as mulheres fizeram? Tinha um chapéu enorme, com para-raio que ia até no chão. Ela andava com o para-raio. Tem ilustração disso, com a coisa toda. De modo que, veja, quem é que começou a copiar primeiro? Agora, a mesma coisa tem. Você sabe que mulheres, geralmente, elas têm para-choque na frente e têm para-choque atrás. Esses da frente estão sendo usados muito penduricados nos para-choque dianteiro. Agora, é um erro, porque isso aí piora, dá câncer com o tempo, cria uma série de condições devido à área de hormônio. Toda a área de hormônio é como se estivesse minada. A pessoa não deve mexer muito aonde tem hormônio. Por isso, tudo que mexe muito com o processo de útero pode dar problema. Por isso que eu sou contra, por exemplo, o processo de colocar qualquer coisa em útero, porque isso é um processo hormonal. Aquele campo é minado. Agora, de modo geral, o povo não entende isso. Você precisa ter visto muita pessoa doente, muita mulher doente, para a gente ver essas coisas. É campo minado. É igualzinho o negócio de... Sabe? Isso também ajuda a dar câncer. Tudo é a área minada. Não deve mexer, porque qualquer coisa explode. Valdir, quando que o penduricário ele pode virar bagulho energético? Pode, né? Lógico. Não, estuda aí. A maioria é bagulho energético, né? A maioria é. Tem mulheres lindérrimas. Ela começa a ficar feia a hora que ela começa uma opção de coisa. Fica tudo atrapalhado. A beleza vai embora. Entende? O processo da harmonia acaba. A melhor harmonia que tem é a harmonia natural da própria pessoa. Agora é difícil, né? Que a mulher sempre quer mais. Ela nunca está satisfeita com o corpo que tem. A maioria, né? Agora, então isso é um problema. É negativo. Você no verbete, você cita lá a socialite, que geralmente a socialite ela exagera nas coisas. Né? Principalmente essas que são novo riche, que começaram agora a descobrir, o marido ganhou dinheiro da loteria, pronto. Não há uma infraestrutura. É igual jogador de futebol. Não teve criação para chegar na fama, é um problemão. De modo que tem muito disso, né? Agora, eu não sou contra nada disso, é tanto que eu fui trabalhar com o processo de cirurgia plástica, de cosmetria, do processo da apresentação social. Por quê? Porque eu queria estudar a força presencial das pessoas.
E essas coisas influem. Agora, eu mesmo criei meu tipo, né? Meu negócio de usar branco e a barba grande, usar o chapéu devido ao câncer. Cada um faz o tipo que queira. Isso aí não tem lei contra a gente. Ninguém pode reclamar que eu sou assim. Agora, eu estava olhando esse filme lá de Uberaba, eu realmente, aonde eu apareço, eu roubo a cena em matéria física, não aquilo que eu falo ou que eu sou. Mas é que a minha pessoa é diferente dos outros. Não tem jeito. É um tipo que fixa. Eu olhei lá o filme olhando isso. Eu apareço logo, não tem jeito, é diferente a situação. Por causa da minha roupa branca, chapéu, uma barba, tudo branco. Como é que fica? Só a última coisa. Aí você incluiu, por exemplo, livro, laptop, tudo como penduricalho. Se estendeu, porque você podia explicar isso? Agora, tem uma coisa que eu não falei aí. Por exemplo, às vezes no interior se falava, em vez de pendurar, eles falavam dependurar. Eu não coloquei aí não, porque o povo, tem gente que não gosta de usar essa palavra. Ou de antes, dependurar. Isso é usado ainda. Então, pois é, são dependurados. Então o processo todo é esse. Agora o negócio é que perdura. Fica perduradouro. O negócio demora, fica muito tempo. O que eu vejo é o seguinte: qualquer pessoa sabe a hora que ela exagera. Então muita gente já faz o exagero de propósito para chamar a atenção. Eu, por exemplo, desde que deixei crescer minha barba, é do meu jeito. Cresce, eu corto, etc., tudo do meu jeito. E o branco sempre do meu jeito, eu nunca mudei. É o jeito. E eu me sinto bem assim. É mais fácil você ver a sujeira. Agora, eu gosto das coisas brancas e limpas. Dá muito mais trabalho de manutenção, mas vale a pena. Meu banheiro tudo é branquinho. Agora, eu tenho no banheiro, que o Everton arranjou na época, o cara estava fazendo uma liquidação, ele comprou os processos de colocar na parede, que eu coloco até no chão. Então tem por todo lado do meu banheiro, então é tudo branquinho. E aquelas placas enormes, isso é caríssimo, o povo geralmente não usa aquilo. Agora nós usamos porque o cara fez tudo baratinho. Mas vale a pena. Agora, o que eu vejo é o seguinte: hoje existe aí umas rodelas de plástico que você pode colocar na parede, no móvel, em algum lugar, aonde tem uma mancha. Isso é muito bom para quem usa os negócios branco igual eu, porque se aparece qualquer mancha de outra cor que não seja branco, você vai olhar se não é algum bicho que você tem que tirar, pegar, jogar fora. Então isso aí é muito bom para mostrar a lisura do ambiente. Professor, o uso, assim, por exemplo, de brincos em excesso, colares, isso tem uma tendência étnica, tribal? Acho que tem alguma coisa, uma tendência étnica, uma questão tribal? Não, por exemplo, o processo tribal, toda tatuagem é tribal. Tudo que a pessoa usa de modo geral assim para fixar é tribal. Porque até quando eu cheguei aqui, o senhor até me aconselhou. Eu sou a própria Consim penduricalho, né? Não, então, você. Agora eu estou melhorada Entende? um pouquinho. Mas quando eu cheguei aqui, o senhor falou assim: ó, tira um pouco aí desses brincos. Eu dei um bocado de bijuteria, mas 3, 4, 5 caixas. Sim, mas que já era mania, muita né? coisa. Hoje você não é mais maníaca assim, não. E agora mas eu tenho uma dificuldade tão grande, professor. Tem gente que às vezes aparece aqui e me dá vontade de perguntar como é que é. Você Eu queria andar só de branco, mas eu não consigo. Você sabe o que é mercado de pulgas, não sabe? É aquele que tem as coisas mais baratas, coisas usadas, etc. Tem em Paris, tem em New York, tem em Londres. Agora, o que se passa? Tem gente que chega e dá vontade de perguntar: você esteve no mercado de pulgas ontem? Porque a pessoa vem armada. Né? Eu tenho muita dificuldade de andar só de branco. Assim, uma coisa só homogênea, sim, né? Mas não é só você, não. São milhões que tem. Eu escuto isso minha vida inteira.
Como eu sou no extrafísico, cheio de penduricalho. Muita personalidade e até uma certa renúncia para a pessoa ver, principalmente se for mulher. Porque todo dia ela quer variar. É a flor. É muito difícil. É a sensitiva que quer mudar a cor. Olha que eu estou melhorando. Acho que no final, quando eu dessomar, já vou dessomar um pouco melhor. Mas aí também já não vale muito, porque com a idade, né? Tem que fazer o desconto. Obrigada, mesmo. professor. Eu quero ver fazer isso mais cedo. Não é fácil. Personalidade, gente, é o que nós estudamos. A ciência que nós estudamos chama-se conscienciologia. É o estudo da personalidade. E a personalidade definida com maturidade é muito mais difícil de ser encontrada. O que a gente encontra mais são personalidades indefinidas. Então, a pessoa que tem muito penduricalho, ela não tem uma personalidade definida, ela tem manias definidas, mas não personalidade. A hora que eu faço um tipo igual ao meu, não, eu defini uma personalidade, eu defini um tipo. É outra condição. Presta atenção. Não é isso. Agora, eu já fiz isso também para juntar, para ajudar o povo. A própria turma que eu assistia, eu me dava como exemplo para mostrar. Eu falei assim, não, ó, eu defini ser assim. Presta atenção. Quem sabe que você usa um tipo. Veja como é que é. Agora, tem mulher, que é que eu estava falando aqui ontem, anteontem, tem mulher que ela tem um tipo, e às vezes ela não viu que ela tem. Tem uma mulher que é uma verdadeira pantera, a outra é uma tigresa, e por aí vai. Essas coisas existem. Então ela tem que ressaltar essa condição dela. Agora, não deve ressaltar quando ela é uma cobra, então ela fica coleante, aí não é bom. Entende? Tem que evitar. Essas coisas todas a gente tem que estudar, né? Agora vocês vejam, eu tive uma coisa muito boa, que eu estudei o processo em Hollywood, que é a parte ocidental nossa, em matéria da apresentação, principalmente da mulher. E depois eu fui estudar no Japão o kabuki, o takarazuka, que era de mulher e de homem. Então eu tive uma noção do processo ocidental e oriental completa, de tudo isso, está entendendo? Então, por exemplo, isso aí o Sakurai falava para mim, não, você tem uma visão maior do que a minha, porque você viu as coisas de lá, e agora você chegou aqui, você tem mais ideia da situação. Eu não, eu estou só nisso aqui, e aqui, lá é carregado demais. Vocês já viram como é que é o teatro, por exemplo, o kabuki, o takarazuka, como é que as mulheres se pintam? É excesso de pintura, que é um negócio todo para demarcar a situação. Não é fácil. E tudo é simbólico. Uma coisa que ela aparece na mão, aquilo mostra o símbolo da história que ela está contando. Então o negócio é terrível ali dentro daquela condição toda, do teatro japonês. Pode falar. Não, eu queria que o senhor falasse mais um pouco dessa relação do penduricalho, quer dizer, muito penduricalho, e a personalidade indefinida. Que a pessoa não definiu ainda. A personalidade indefinida é aquela, por exemplo, que não deu valor para si mesma. Ela precisa de arranjar algum excesso de apresentação para mostrar quem ela é. Você está entendendo? Por exemplo, eu não preciso disso nas minhas coisas. Eu uso chapéu porque eu tive câncer, não, nem isso eu não usava. Está entendendo? Agora, eu uso barba porque eu acho uma burrice esse negócio de você estar cortando pelo na cara diariamente. Isso para mim não tem jeito, isso não tem lógica. Não dá. É igualzinho fumar. Não vai. Fumar é um negócio de entrar e cortar, fazer a barba é um negócio de cortar de fora. Eu acho isso tudo de uma burrice total. Agora, isso já vem comigo, ó, há muito tempo. Porque o que eu vejo é o seguinte, se uma coisa não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem. Então não vamos defender aquilo que é mais ou menos. Vamos defender o que serve e o que não serve, o correto e o incorreto. Vamos combater aquilo que for preciso. É uma saída, né? Então o problema é ver isso. Agora, ó, toda mulher que tem excesso, lá nos Estados Unidos eles chamam essas pessoas de Stella Dallas. É aquela mulher que fala assim, homens, cheguei. Então é a Carmen Miranda, que tinha uma bananeira na cabeça.
Você está entendendo como é que é? Então isso é a maior burrice que tem, é coisa primária. Lá mesmo é visto como brega, né? Cafona. É negativo, não é bom não. Mas o que você queria? Se assim, a importância da pessoa ter um tipo e manter um tipo para a questão da assistência. Depende do trabalho dela. Por exemplo, no meu caso, eu cheguei à conclusão há muito tempo que, devido aos trabalhos e o meu modo de ser, que eu ia criar problema em tudo que eu vou fazer. Então, já que eu vou criar problema, eu vou fixar a minha pessoa. Se a pessoa me ver uma vez, ela não vai esquecer. Aí, lá em Hollywood, eu fui conversar com quem entende do processo de apresentação, etc. Então, conversei com gente do vestuário, você está entendendo? O outro do modo, apresentação, histrionismo, tudo isso, para ver o que era. E eles mesmos sugeriram isso. Não, coloca uma coisa só. Porque eles já fizeram muitos tipos desse tipo. Então, mas tem um viés assistencial no fato de o senhor também manter esse tipo, não tem? Não, tem que ter, em primeiro lugar, personalidade para isso. Você tem que ter uma certa vocação. Se não tem, está danado, né? Não adianta. Mas, por exemplo, no caso para aumentar até a força presencial com fins assistenciais, a manutenção desse tipo favorece. Aqui, você se destaca dentro do processo. Quando você se destaca para os assediadores, você se destaca também para os amparadores. Tá. Isso é importante pensar. Entende? Agora, outra coisa, quem está na chuva é para molhar. Eu sempre pensei isso. Eu estou dedicando minha vida toda, dou tudo que eu tenho, meu fôlego, minha energia, meu hausto de vida, eu estou entregando nisso. Então, por que eu não vou até os extremos? Por que não? Por que não? Essa é que é a pergunta. Então, isso aí é seríssimo, se a gente for pensar, essa definição pessoal de conduta, isso é etológico. Em vidas passadas, o senhor também mantinha um tipo? Eu tive assim, foi por isso que me mataram, né? Por causa de... O negócio não é ser stubborn, o negócio é você ter personalidade definida, honesta. Consistência, né? Sustentar, né? É aquele negócio que no tribunal fala, sustém. Está entendendo? Sustém. É aquilo. Tá. O juiz tem que ser assim. Tem alguma personalidade que o senhor pode exemplificar para a gente que fixou um estilo, como da forma que o senhor fixou, que você acha positivo? Algum exemplo? Tem muita gente assim. Principalmente atores, um monte de gente. Eu conheci vários pretos retintos que só usava branco na minha vida. E tem muita gente que às vezes só usa branco. Eu conheci vários cariocas que andavam só de branco da cabeça aos pés. Tudo linho 120. Terno de linho 120. Mas uma personalidade notória, assim, hoje que todo mundo conheça aí, que tem um exemplo bom para a gente de fixação de como o senhor faz. Isso aí tem gente da história. Você tem que pegar por aí, ver. Tem muita gente por aí afora. Olha bem as biografias do povo. Hein? Não, de mulher tem um monte delas. A Jaqueline tinha personalidade, mas ela era doente. Ela teve uma fase doente, bem alterada. Mas ela tinha sim. Em relação com a irmã dela, não podia nem comparar. Era muito superior à irmã, em matéria de personalidade. Entende? Na exemplologia devia conter também o penduricalho pessoal laboral, o estetoscópio do médico. Não, nós já falamos aqui, mas isso aí não... Isso aí é bobagem, né? É um processo funcional, está tudo bem. Na questionologia, a pergunta poderia ser sobre qual a classe de penduricalho que predomina em você. Fisiológicos, estéticos ou laborais? Pode pôr. Aí, se vocês estudarem, a gente pode pôr isso aí. Partindo de um princípio simples e lógico, podemos afirmar que quanto maior o número de penduricados pessoais na Consim, é menor o grau de atributos conscienciais em seu micro-universo pessoal? Não, isso aí é difícil. Não dá para generalizar isso, não. Tenho tido facilidade em produzir sonhos lúcidos incontrolados e voar no ambiente onírico. Quase sempre que encontro espelho em meus sonhos, me torno lúcido. Porém, sempre quando desejo despertar no psicossoma, acabo despertando no soma.
De que maneira poderia aprimorar essa técnica para alcançar a projeção consciente? É insistir nas projeções. E usa mais de uma técnica, usa pelo menos 3. E faça aquele processo da imersão na projeciologia consciente, a parte consciente. Isso pode te ajudar. No livro 700 Experimentos, o senhor sugere o banho de água fria. Estudando a vida de Apolônio de Tiana, verifiquei que ele fazia isso logo após um dia extenso trabalho e recomendava às demais pessoas fazerem o mesmo. Energeticamente falando, quais os benefícios desse procedimento? Poderia ampliar esse assunto? Não, por exemplo, uma época igual essa, no Brasil, que nós estamos no verão, o banho frio não faz mal. Mas, por exemplo, na época do frio, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, a gente não recomenda o banho frio. Então, é preciso ir com calma, cada um tem que ver como é que é, tem que ir com calma, mas que ajuda. O banho frio, ele dá mais predisposição para a pessoa. O soma, energossoma e psicossoma podem ser considerados penduricários do mental soma? Sim, não há dúvida. E faz força aí para a gente ficar livre disso. É isso? Pode falar. Aqui na parafatologia, na antepenúltima linha, o senhor fala da presença e a qualidade dos parapenduricálios, denunciando o nível de lucidez extrafísico. Dos seus amparadores, de consciências mais evoluídos, assim, tem algum penduricário que chamou a atenção ou o senhor não conseguiu decifrar para que? Não, é porque às vezes a pessoa ela tem iridescências ou processo de exteriorização de energia diferente das outras. Então, isso mostra como se fosse um penduricário energético que ela tem. Aquilo chama atenção. Às vezes é o paramicrochip, às vezes é alguma coisa nesse sentido. Agora, tem gente humana também assim. Então, você olha para a psicosfera diferente do outro. Isso aí chama atenção. Mas, vamos supor, nos amparadores mais evoluídos, tem alguma coisa que chama a sua atenção, que poderia parecer uma dor? Mais evoluído, seja mais uma bola de energia, ele é. A forma humana fica secundária. Ele vem aquela bola de energia assim, às vezes então aparece o rosto, uma coisa. Isso tudo tem. Aumenta o soma. Tudo é. É um tipo de penduricário, né? O cara já é o penduricário. Mas assim, no paravisual, tem algum que pareça que estava mais para um adorno, que ele use por algum motivo, assim? Não, assim não. É só se vai chamar a atenção, né? Do jeito que a gente faz para conversar com certas consciências que precisam de mexer na memória para ela lembrar. Aí a gente usa todo o recurso histriônico, de investimento, de vestuário, para melhorar. Né? Tem disso. Mas o que houve com você que você está chegando aqui essa hora, posso saber? Estou impressionado com isso. 1h da tarde. Você está querendo também entrar no sorteio? Seria isso? Eu não estou entendendo. Essa hora ele vem sempre aqui assim, né? Eu que conheço a peça, como é que é, né? Sério? Mas olha, eu acho que você veio também para ver os 20 de hoje, né? Hoje tem 20 novos. É isso? Deve ser isso. Logo vi, tinha alguma coisa. Mas olha, quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que nós estamos? Rosa, pode ir em frente. Gostaria que o senhor comentasse um pouco da sua experiência, como o senhor vê, assim, com CINS e com CIEX, né? Pela presença e a qualificação do parapenduricário, denunciando o nível de lucidez. Mas como o senhor vê muito, vê grupos, vê assim, anda em grupos, como é que é, assim, mais ou menos? Não, o problema todo é o seguinte, se você vê muito penduricário, tipo humano nas consciências, é porque elas são tudo baratrosféricas. Às vezes você encontra uma porção assim que está tudo como se fosse uma sombra, toda mais cinzenta ou amarronzada. Às vezes também tem uma espécie assim de como se fosse uma energia amarelada. Isso tudo é baratrosférico. Que tem o grupo de metaleiros também, né, que andam todos... Não, aí vem essas bobagens todas, né? Isso aí, extrafisicamente, tem muito. Fisicamente é a mesma coisa.
As piores coisas, mais burras que tem atualmente nessa apresentação são os góticos, né? Os góticos dão pena, dá vontade de vomitar a hora que a gente vê com aquela cara de vampira da mulher. Às vezes uma moça bonita, jovem, viçosa, fica aquela, né, múmia cadavérica de vampirela. Vampirela é a mulher do vampiro braba. Sabe, aquela que derruba, derrubadora de homens, a vampirela. Então ela fica com a cara de vampirela. E outra coisa, fica preto em cima e embaixo dos olhos, com o negócio todo, uma argola enorme aqui, às vezes na boca e tal. Enfim, é uma Índia branca da cidade moderna. De vez em quando a gente vê aí no shopping mesmo aqui no fim de semana, às vezes, passa os góticos. Parece que eles têm dia que eles comemoram, né? Tem a opção, pretos, vem tudo de preto, etc. Tal. Entende? De vez em quando uns quer falar para mim, eu falo assim, firme aí, minha gente, firme. Eu sempre mexo com eles mexem comigo, eu mexo com eles. Toda vez. Cada um é gótico como pode. Obrigada, professor. Mas, às vezes, fim de semana, às vezes, eles aparecem, uma meninada, depende da época que tem. Vocês já viram? No shopping mesmo tem. Sr. Walter. Pode falar. Na parapatologia, o senhor pode comentar o último item? A mensagem contida nos adornos plasmados no paravisual de consciências lúcidas. Pois é, mas isso é aquilo que nós estávamos falando aí, que às vezes a consciência vem com alguma coisa para ajudar o outro. Igual, por exemplo, quando acontecia lá com a minha mãe, que ela me pedia, meu filho, vai lá e fala com fulano, mas muda você, para você ficar na época dele. Porque a minha mãe lembrava de tudo, era a vida que nós tivemos junto. Eu, ela e aquele homem. Então eu apareci lá para mostrar. Então você já vai com as caras todas. Agora eu fui com roupa e tal. Tinha uma daquelas roupas que era da época mesmo de feudalismo, de monarquia, que tinha cota de malha. Uns negócios assim, tipo cota de malha. Aquilo estava na moda na ocasião e tal. Então eu apareci com a cota de malha, tudo. E com a cara tudo, falando quem eu era, como é que era. Agora, o principal fulano, que era um verdadeiro líder dos outros, a gente conseguiu clarear a cabeça dele. Ele caiu em si. Agora, uma das coisas piores que tem é a hora que ele reconhece que você foi o fulano e eu começo a falar o que aconteceu de lá para cá. Onde é que ele entrou no buraco e onde é que eu desviei. Nossa, mas aí é duro, você tem que ir com calma, expor a situação para ele mesmo começar a tirar as conclusões devagar, entende? Porque senão você tira de um choque e ele entra no outro. Devido ao cotoveloma. Ele vai chorar as pitangas ali com o negócio, uma fossa danada, que é a Melex. A fossa extrafísica, vocês sabem, é a Melex. Agora, esse caso lá da minha mãe, o principal, a gente conseguiu. E depois dele foi um monte que ele arrebanhou. Sabe, que eram todas as pessoas que ele ainda exercia influência. Agora você veja, séculos, aquilo estava parado no tempo. Uma verdadeira manada de gente, tudo parado. Coisa estranha tudo isso. Agora, por isso que eu fico pensando, né, a hora que eu passo 22 anos sem ver meu avô, depois eu vejo já está do meu jeito, não é muita coisa. Se você for ver, esse povo passou séculos. Esses casos que você já contou, você vira um penduricário ambulante para fazer o resgate. No caso do teu... Não, você vira o ator, né? É característico. Isso é que é o ator característico, é aquele que faz um papel específico. Às vezes é necessário fazer isso. Agora, ó, desses amparadores, amigos meus, vários já fizeram isso comigo, com outros, para a gente atender os outros. Você vai de acordo com aquele visual que pode dar alguma, vamos dizer, tem alguma vantagem para despertar as pessoas, né? Então vale a pena.
Então, naquele caso que você foi para resgatar e quase que ficou lá, você também foi transfigurado, né? Não, mas ali eu estava alterado, mas mesmo assim, mas o problema é que lá não foi pelo visual que eles me acharam, não. Eles acharam por outros meios. Quer dizer, eu fui infiltrado, mas o infiltrado deles é melhor do que eu. Você sabe, você não ganha todas, né? De vez em quando a gente perde feio. Faz parte do serviço. Não é fácil. Eu penso que serenão já começa a não perder. Mas até lá eu acho que a gente tem muita perda ainda. Isso é inevitável. Eu hoje estou escrevendo, comecei a redigir alguma coisa que não é fácil. O efeito da autodesperticidade. Então, eu quero relacionar tudo que eu já consegui ver até o momento sobre esse assunto. O efeito, são muitos efeitos que tem. Agora, já tem uns 5 que eu já consegui colocar bem dentro do que a gente quer mostrar. Mas não é nada fácil. Então, por exemplo, eu acho que é pelo menos o início da dispersidade que permite a pessoa fazer encapsulamentos interconscienciais. As mega euforizações, essa que eu faço assim, do tipo profissional, né? Alto nível. Os ataques paraterapêuticos, eu já estava explicando aí, que a gente já tem verbete. A OFIEX pessoal. O complexo de uma maneira satisfatória. A Max Morex. Quando é a Max Morex, de alguma coisa que já ultrapassa o complexo. E a Max Proex, quando ultrapassa a Proex inicial da pessoa. Isso tudo aí já é um processo já do desassédio. Então, conclusão de tudo isso. Dessas conquistas todas nossas, a mais importante que tem é a gente dar um jeito de neutralizar a assedialidade. Primeiro da gente, depois o dos outros. De tudo isso que tem por aí. Outra coisa, o que é que atravanca a evolução da pessoa? É esse conflito interpessoal, interconsciencial do assédio. Não tem outra saída. Por que é que eu falo que a maior doença que a humanidade tem é essa? Isso é um fato. Agora, o pior da história é que todas essas doenças, a base delas, todas, é o próprio ego da pessoa, por causa da autoassedialidade. Então, isso, nós temos que dar um jeito. A religião está toda errada porque eles não levam isso em consideração. A eletronáutica está toda errada porque eles também não dão valor para isso. Então, quando é que esse povo vai despertar? Nós temos que começar a fazer alguma coisa. De modo que tem muita gente aí que quer inventar as coisas, inventa um modo da gente clarear isso mais. De que modo que a gente pode fazer a comunicação dessa realidade para essas pessoas? O que pode fazer? Dar com manga, dar junto com doce de leite, ambrosia, dar com dinheiro. Todas essas coisas, muita gente já pensou, mas até agora não tem nada assim que funciona bem. Pensem nisso. Isso tudo está para ser inventado. Nunca cheguei a gostar de cordões, pulseiras e tenho dificuldade até mesmo de usar relógio. Ao casar, disse à esposa que não usaria aliança. Mas, se ela quisesse, compraria uma aliança para ela. Eu não uso aliança. Nunca usei, mesmo quando era casado. Devido à hipertensão. Que eu colocava anel, ou colocava pulseira aqui, o relógio, eu começava a bater o meu coração no dedo, no pulso. Falei assim, não dá, né? Isso aí é perturbador, não dá certo. Para quem tem hipertensão, é um problemão. Agora, percebi que a ideia não lhe pareceu boa e disse que não usaria também. Acredito que a atitude foi estratégica, com o intuito de me forçar a repensar. Como não disse nada, assim como ficamos sem alianças. Tempos depois, dentro do ônibus do Rio de Janeiro, minha esposa disse ter sido paquerada e alegou que se tivesse uma aliança, a paquera não aconteceria. Ela tem razão. Tem muita gente que a gente mostra aí que tem
dupla evolutiva que a gente fala para a mulher usar a aliança. Até quando a aliança pode ser considerada penduricalho e por que as mulheres sentem tanta necessidade desse penduricalho? Estou errado em agir assim? Somos casados há 18 anos. Não, ela está certa. Você está errado. Esse processo dela usar em certos processos não tem saída. É tanto que na dupla evolutiva, às vezes a gente recomenda que a pessoa use aliança. Principalmente essas mulheres muito chamativas, sexy, ou boazudinha, ou qualquer coisa. E outra coisa, que não sabe camuflar, né? O processo é a camuflagem. Diz um homem lá de Goiás, falava para mim, a mulher mais inteligente é aquela que é sexy, que sabe camuflar o sexismo dela. Assim, não há dúvida que isso aí é um princípio filosófico sério. Que não é fácil. Fazer as duas coisas, conviver com as duas coisas, né? Simultaneamente, é uma coisa para se pensar. Mas sobre os outros penduricalhos, o que mais que é que vocês têm para falar? Agora, há penduricalho que é muito de acordo com a mulher. Por exemplo, certos brincos. Às vezes é a cara da mulher. Aquilo precisa, é uma necessidade. Não são todos, porque uma boa parte dos brincos é apenas um pinguinho aqui, uma coisinha, nem aparece, né? Agora, o melhor da história é que hoje tem os homens que usam também brinco. Esses são amigos de vocês. Professor Vando, atrás de você aqui. Atrás de você. Então, você já citou que a monja, ela usa, ou pelo menos aparece com um chador, né? Não, não é chador, não. Não? De modo algum. É um lenço, você falou uma vez que parecia um lenço do Irã. Tem nada a ver com isso. O negócio dela é da turma lá do Irã. Pois então, mas não é chador, presta atenção. Chador é esse fechar que só aqui, fecha, só aparece os olhos. Lá não é isso, não. Ela tem, ela usava, pelo menos na ocasião, aquele tipo chapéu, ou uma boina, e quadrada, bonita, do Irã. É bonita aquilo, não está escondendo a cara, não. Aparece a cara totalmente. Não é nada de xador, isso aí você está enganado. Na ocasião você comentou essa questão de que era um lenço do Irã, típico do Irã, e que tinha até uns desenhos. Então, mas esse lenço é como se fosse uma capa, e ela é quadrada, assim, ó, bonita. Isso é natural. É o que eu vi lá do nosso amigo, lá, o Renza. E no caso, professor Vando, por que ela aparece com isso? Qual que é a mensagem, o objetivo dela? Ela usando isso lá na Catalunha. Para fazer rapport com a turma de lá? Ela usava isso mesmo no meio do povo dela. Eu não sei o que era ela, eu não sei se a monja era árabe. Ao que me consta, parece que era. Nessa vida dela lá na Catalunha. Ela era árabe. Entendi. Agora, você sabe que o Irã também não é árabe puro, não é isso não. Vamos entender bem como é que é. Agora, eu chamo ela de monja porque aquilo parecia mesmo tipo monja, essa, mais bonita, quadrada. A Europa mesmo já usaram isso como moda, desse tipo. Minha mãe chegou a usar coisa desse sentido. É um tipo de chapéu, acomodação do processo, como se fosse ali, e fica bonito o rosto da mulher, conforme o tipo da mulher. E pelos contatos que você já teve com ela, ela usa sempre assim, ela se apresenta assim ou não? Só de vez em quando? Ela muda infinito as coisas, depende do que é. Entende? Não, eu já desenhei isso há muito tempo. Já, muito tempo. É tanto que eu desenhei, dei para o Reza, no outro dia trouxe a foto da mãe dele e falei assim, ó, isso aqui é igualzinho. Que era a mãe dele que usava daquele jeito. E ele é lá do Irã. Agora, o problema todo é o seguinte, as mulheres têm os modos, têm as tradições, têm os usos e costumes, isso é normal, todo mundo tem, faz parte do serviço. Agora, existem os usos e costumes que são burros, né? Por exemplo, o negócio de usar uma barrigueira aqui,
para colocar as coisas. Isso é burro. Ou aquele povo da televisão, aquelas donas da televisão que usa aquele traseiro com reboque aqui atrás, com os aparelhos. Isso aí, não há essa hipótese. Aqui, ó, uma hipótese dessa não pode ser considerada. Isso não é alternativa. Vocês estão entendendo bem? Tem uma, então, que faz lá o jornal da Globo News, que ela vira um pouquinho, está lá o bumbum, com a máquina toda em cima do traseiro. Quer dizer, é uma coisa que não dá, né? Não dá. O que adianta? Como você vai defender uma posição dessa? Não dá. Então ela divide usar, por exemplo, roupa de homem, alguma coisa assim, um macacão, para servir de mecânica, um troço qualquer. Agora, a mulher não. Você vê que ela se pintou, fez uma opção de coisa e fica com aquele traseiro de reboque, fica carregando o reboque todo lado. E a opção de aparelhinho que eles têm lá, de comunicação, né? Não sei como é que é. Vocês olham Globo News, vocês vão ver com facilidade. Fica de olho no traseiro das donas que apareceram. Vocês vão ver. Agora, tudo então depende da gente ter um limite de coisas, vamos dizer, mais racionais. E um pouquinho que passa fica irracional. Presta atenção. Olha eu aqui, ó, eu estou sempre falando e me defendo dentro daquilo que eu faço. O que tem de irracional eu usar o branco? O que tem de irracional eu usar a barba branca? Tem algum? Apresentem, eu me defendo. Então, veja, não há irracionalidade nisso, pelo contrário, eu tenho meus motivos, tenho minhas razões, e eu ganho com isso. Essa defesa da lógica, do processo racional, a lógica dos costumes, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque uso e costume é um processo de tradição. Sendo de tradição, é controvertível, porque vai entrar a etnia, a educação, o problema da filialidade, né, da pessoa. Isso aí é um problemão. A filiação. O que mais vocês têm aí sobre o assunto? Pode falar. Pode falar sobre as falsas nádegas? O que é? Número 23. É prótese, na página 30. 23. Falsas nádegas. Isso é prótese que você está falando? Prótese de... Não, as falsas nádegas são essas que eles colocam de plástico em cima do bumbum para ficar maior. É muita mulher que usa isso. Enchimento. Muito mais do que você pensa. Então, no Rio de Janeiro, é a capital das falsas nádegas. Escuta, eu não estou falando em falsa magra, não. É falsa nádega. É nádega mesmo, é bumbum. Então, é a falsa popozuda. Isso é que é a falsa... Tem muita gente no Rio assim. E eu falo de cátedra, porque eu trabalhei com isso, vi muita gente desse jeito. Não é fácil. Gente, o que tem de instrumentos e aparelhagens artificiais, vocês não ficam pensando que é o Pentágono com os agentes secretos que tem. Mulher tem muito mais que agente secreto. As camuflagens femininas são muito maiores do que todas as da CIA. O negócio é terrível, é enorme, tem de tudo. Isso é igual aquela piada que eles contaram, né? Que o cara casou com a mulher, mas não teve muito contato com ela. Então, na noite de núpcia, quando ele viu, era outra coisa, porque foram tanto penduricário que ela deixou de lado que não sobrou quase nada. Então, assim, eu casei com um logro, uma tapiação, eu não vi tudo que havia. Agora, nesse caso aí, eles contam que ela tirou uma perna, era artificial, tirou um olho, era artificial. E por aí vai. Era tanta coisa artificial, você está entendendo? Que não estava sobrando nada. Não tinha metade de uma pessoa lá. Casei com a metade de uma mulher. Valdo, você falou assim, às vezes a gente erra feio. O que é errar feio?
Errar feio é a hora que você tem a melhor boa vontade, a melhor das boas intenções, você faz aquilo tudo dentro dos critérios melhores que você conseguiu, e, no entanto, você não interpretou corretamente o negócio e você erra. Aquilo não deu certo, não é aquilo que você esperava. A sua interpretação, às vezes, foi errônea desde o início. Quando a pessoa começa com o negócio errado, tudo que ela fizer, por mais boa vontade que tem, vai sair errado. Da vida tem disso. Agora, o problema, Grace, é a gente não perseverar no erro. É corrigir logo, imediatamente. Então, a melhor vergonha que uma pessoa pode ter é a vergonha de ver que ela errou. Então, ela corrigir depressa para não sentir vergonha. Isso é o ideal. Se a gente chega a essa conclusão, é o ideal. Agora, vai chegar um certo ponto que a pessoa faz força para não ter erros, mesmo os mínimos, para ela poder acertar mais. A hora que a pessoa chega no nível de corrigir as insignificâncias, os detalhismos, as minúcias, as minuciosidades, aí a coisa muda de figura. Tudo começa a melhorar. E aí ela começa a aproveitar mais tudo que tem em torno. Porque ela já começou a ver as minúcias, sem ficar afobada ou perder tempo com insignificâncias. Então, conclusão, das coisas mais difíceis que tem é você ver o que é um detalhe importante. Detalhe qualquer um pode chegar a ver, mas é preciso ver qual é o detalhe que é importante e desprezar aqueles que são insignificantes. A vida tem muito disso. Tudo que nós vivemos é uma reunião de detalhes. Então, como é que fica? Ninguém vive sem ter detalhes em torno da pessoa, fazendo pressão em cima dela. Então, comece a pensar se você dá valor para detalhes. Tem gente que não gosta nem que a gente fale em detalhe, ele acha ruim. Mas fala lá, o que você quer? Professor, na página 28, sim. Paradoxologia. Esse paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada, sim. Isso aqui é com o tempo, com a idade cronológica, as doenças que vão ocorrendo conosco, vai trabalhando esse binômio? Vai, e você vai ver então, por exemplo, eu encontrei no interior uma porção de gente muito rústica na aparência, mas com finesse super refinada no íntimo. Isso tudo por quê? Porque conseguiu, com o tempo, entendeu? Superar o processo. Agora, aqui o que eu estou dizendo é o contrário, que é o soma rústico que acaba liquidando, diminuindo a consciência que é sofisticada. Porque toda consciência é mais sofisticada do que o corpo. Se uma consciência deixa que o corpo tome conta, que é justamente os penduricários, penduricário o que é? É a moldura do corpo humano, a maioria deles, esses que diz respeito ao corpo. São molduras. Então, eles subjugam toda a inteligência da consciência, a essência da personalidade. Mas você fala assim que nós, por exemplo, mulheres, quando a gente acaba o processo hormonal, a gente também já entra num outro processo mais racional. E mesmo a idade física cronológica da gente vai fazer com que o soma vai ajudando. O hormônio tem que manter o vício da mulher, né? A jovem, etc. É aquela moça que está no acume, o máximo aos 17 anos, por exemplo. Mas a mulher mesmo, bem constituída, depois dos 30, por exemplo, a Balzaciana, essa é que é a mulher bem constituída. Então, isso tudo é muito sério a gente pensar. As mulheres precisam disso, para o próprio corpo, o ginossoma. Mas agora o problema é dominar essa condição, na hora que precisa, para a pessoa não ficar escravizada às tolices do corpo humano. Entende? Valdo aqui, não é? Sim. Tá. Qual a importância da... Como é que é falar alto? Você falou... Alô? Sim, a importância, por exemplo, do tipo. Você falou assim, não, eu tenho um tipo, eu formei um tipo. Tá? Qual a importância da formação do tipo com a identidade extra?
Não, a identidade extra também ajuda. Se você conseguir formar um tipo que esteja mais ou menos de acordo com a identidade extra, uma coisa puxa a outra, ajuda a fome com vontade de comer. Vai potencializar tudo de um lado e do outro. É o processo de sinergismo. Se conseguir, tudo bem. Entende? Por exemplo, assim, como que a gente caminha para isso? Agora, como a gente faz isso? O processo que eu quero te dizer é o seguinte: na identidade extra, a gente não precisa se preocupar com isso, não. Se a pessoa tem, acabou. Isso aí é mais ou menos pacífico, não cria tanto problema. Se o processo é positivo. Estou falando de identidade extra, cosmoética, assistencial, honesta, equilibrada, homeostática. Por exemplo, assim, na sua condição, você formou uma identidade extra, certo? Essa consciência que extrafisicamente tem um paravisual, certinho, também viveu no intrafísico, não viveu? Sim. Em que época que você viveu? Tem muitas coisas nisso aí. Tem muita relação, um monte de coisa. Agora, por exemplo, a barba, para mim, ela é familiar a muita gente. Eu já usei barba muitas vezes. Isso é comum. Tá. Agora, tudo isso tem sua razão de ser, do ponto de vista fisiológico e parafisiológico. Só uma pergunta. Se, por exemplo, dentro de uma existência, você faz uma virada intraconsciencial, está com uma reciclagem bem profunda, de grande mudança, isso pode se tornar uma identidade extra para as outras vidas? Não, a identidade extra, geralmente, ela é criada extrafisicamente. Uma vida humana pode ter sugerido aquela criação, mas o processo é o que a pessoa fez extrafisicamente. Que, por exemplo, quando você colocou a questão do transmentor, que fez o desenho, parece um inglês, isso. Ou seja, ele teve alguma vivência que formou aquele paravisual dele para agir daquela forma? Ou seja, teve alguma coisa que foi evolutiva? Ele aparece mais daquele jeito, é melhor para ele. Agora, veja, é um tipo europeu, que para o trabalho dele, as coisas dele, tudo isso aí é importante. Dependendo do trabalho que você tem que fazer. É bem natural, normal. Ele é bem assim, regular dentro daquele processo. Não tem excesso nem por um lado nem por outro. Perfeito. Entende? Ela é tão, essa imagem dessa identidade extra, ela é tão pensada quanto por exemplo, foi a sua aqui de fazer assim? Não, sabe? aquilo foi acontecendo. É só a circunstância. Então, na identidade extra... A identidade extra não é a gente que cria. Não? Não. Em geral, é quem você assistiu. São os assistidos. Agora, por exemplo, esse meu caso a minha pessoa branca, essa fui eu que criei de propósito, para fixar meu tipo. E isso me ajuda. Agora, me ajudou de diversas maneiras. As coisas que eu estava comprando, os negócios no exterior, o meu processo lá com limusine, aparecer de bermuda, aquilo tudo fazia parte do serviço. Entende? Cada um se vira como pode, né? Eu fiz o que eu pude. Quando eu te vi pela primeira vez, foi lá no Barra Shopping, você estava com essa bermuda e com aquele tênis. Chamava uma atenção, isso foi em 80 e alguma coisa. Não, agora o pior da história não é isso. E eu que fui andar uma vez em Curitiba, das primeiras vezes que eu fui a Curitiba para fazer alguma palestra, etc., aquele negócio todo, e fui andar lá no Barigui, né? Junto com a minha mulher. O povo quase me acabou comigo, porque eu estava de bermuda. Não tinha costume em Curitiba para isso. É igualzinho em Uberaba, que não tem ar-condicionado, quer dizer, processo de fissuras, você está entendendo? Tradicionais da vida, tem disso. É igual Belo Horizonte, que não tem aspirador de pó, né? É mais a vassoura Piaçaba, cada um faz o que pode. Cada um tem as suas coisas aí, seus modos. É igual Goiânia, com aquele negócio da Fonte Luminosa.
É. Cada um faz o que pode. Você não sabe da história da Fonte Luminosa de Goiânia? Isso ficou sério. Hoje eles não falam muito, porque não pega bem. Mas o caso é o seguinte: foram inaugurar uma praça enorme, então a coisa mais séria da praça era a Fonte Luminosa. Agora, no dia que eles vão inaugurar a fonte, então vem o prefeito, o povo tudo, a multidão que está ali, e aquele negócio enorme. E aí eles falam assim: agora pode ligar então para começar. Na hora que ligou, houve uma conjunção com esgoto, e em vez de sair a água pura, saiu com tudo quanto era cocô do negócio. E todo mundo viu que era cocô, né? Aquele negócio todo. Você já viu o cheiro depois. Isso foi na inauguração. Agora veja, como é que não viram? Quando me contaram isso a primeira vez, eu falei assim: isso foi sabotagem. Isso é processo político, está na cara. Está demais, né? Não parece ser política do interior? Isso foi em Goiás. Eu falei assim: Goiás e Minas parece muito, tem certas coisas muito parecidas. Isso aí deve ser isso é alguma traquinagem política que fizeram com o cara, tá? Contra o prefeito, está na cara. Agora, diz que foi um mau cheiro na hora que ligou. Aí eu falei assim: não, é porque na hora que ligou deve ter dado um impacto maior, furou o negócio, juntou tudo, saiu tudo. Lá passava dos maiores condutos de esgoto da cidade, justamente na praça. Sai dessa, a vida é dura, não é fácil não, a gente tem que saber como é que faz. Sim. Aqui no B. Na página 30, perucas, você concorda que em alguns casos a peruca pode ser um penduricalho positivo para a mulher? Não, a peruca é necessária, que é isso. Porque eu vi uma reportagem... Eu sou 100% favorável, conforme o caso. Ao dedo no nariz, conforme o caso. Não é isso. Hoje em dia, por exemplo, com câncer, como é que faz? Tem que ter. Eu vi uma reportagem das mulheres escalpeladas lá da Amazônia. Não, mas agora há casos desses que são muito mais sérios que tudo isso. Há o caso meu, que aconteceu comigo, com uma coisa, um impacto. Eu fui a uma cidade da Itália e estava com várias amigas minhas, gente até que já tinha vindo ao Brasil, conhecidas minhas, tudo isso. Então elas foram me apresentando uma pessoa, uma outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Aí chegou uma mulher muito bonita, alta, 1,80 m de altura, um mulherão, você está entendendo? Chegou, cabelo tudo arrumado, e ela começa a falar umas coisas para mim, etc, tal, que queria saber, uns negócios que aconteceram, o que é que é que eu posso falar dela? Eu virei para ela e falei assim: olha aqui, a senhora tem agido erradamente a respeito do filho que a senhora perdeu. Primeiro, a senhora não tem culpa disso. O filho está muito bem extrafisicamente. Agora, a senhora criou um problema de uma tal maneira que tudo tem piorado a senhora. Por exemplo, a senhora está usando peruca? Ela pegou assim e tirou, era totalmente careca. Ela perdeu totalmente os cabelos de preocupação com o filho que tinha morrido. Agora, eu fui aonde doía dentro do processo sem querer. Então, comecei a falar com ela: supera isso tudo, esquece o filho, está muito bem, etc. Então, agora veja, como é que essa pessoa aconteceu isso? Isso é difícil da gente entender, até do ponto de vista médico. Mas, praticamente, ela perdeu tudo quanto era cabelo. Aquele mulherão careca e depilada naturalmente. As próprias sobrancelhas dela eram artificiais. Ela perdeu praticamente isso tudo. E não foi remédio, não foi nada, foi mesmo a constituição do processo da emoção dela com aquilo. Agora, eu desconfiei pelo jeito dela, né, por ter estudado muito esse processo de cosmetria, aparência, coiffure, tudo isso, e falei assim: essa mulher está com peruca. Eu falei assim: a senhora usa peruca? Ela tirou tudo de uma vez. Impressionante um negócio desse.
Agora, na Itália, você sabe, isso pega muito, né, entre as mulheres, o negócio é seríssimo. Então, você veja, essa precisava de peruca de todo jeito. Eu falei com ela, sua peruca é muito boa. Só não fica pensando que o povo está descobrindo que só tem peruca, porque não vai descobrir. Eu descobri porque eu sou especialista no assunto, estou acostumado com isso há muito tempo. A reportagem que eu vi foi das mulheres lá da Amazônia, né, escalpeladas, e passou a imagem mesmo, chega a perder quase todo o couro cabeludo. E não nasce mesmo de novo cabelo, e uma delas deu uma entrevista dizendo que gostaria de uma peruca boa, né, assim, que melhorasse a aparência dela, porque sobrou só esse pedacinho assim do cabelo dela. Que os barcos que eles usam agora, lá... a peruca é uma necessidade, tem certos fatos que não tem saída. Hoje em dia, a peruca está servindo principalmente para esses casos mesmo de tratamento, né, de radioatividade, então tem ajudado muita gente, inclusive crianças, jovens, tem todo tipo de pessoa, faz parte do serviço. Professor, aqui no D, atrás do senhor, do lado esquerdo, o senhor comenta aqui, inexiste penduricalho consciencial, né? E na taxologia existem alguns exemplos que são positivos, né? Por exemplo, que a gente comentou aí agora, a peruca, né? O próprio óculos, etc. Esses exemplos, eles são penduricalhos e objetos de uso pessoal, e alguns são penduricalhos, ou a gente poderia dizer que eles são todos penduricalhos? Como é que a gente pode estabelecer esse conceito aqui? Tudo é penduricalho. Dizem que o primeiro penduricalho que o homem e a mulher têm é o nariz. Eu não acho. Eu acho que seja outra coisa lá embaixo. mas daí a afirmação... Isso é fisiológico. Mas daí a afirmação que inexiste penduricalho consciencial... Consciencial não tem. Arranja aí. Tem alguma consciência aqui que tem penduricalho? Me apresenta que vai ser uma... Vamos levar para o circo. Esse consciencial está ligado diretamente, não como se fosse evolutivo, mas sim no sentido de ligados diretamente à consciência. Não adianta. No Rio Grande do Sul não tem consciência com penduricalho, quer te explicar. Entendeu? Na República Gaúcha não tem. O soma, de certa forma, para a consciência, ele poderia ser um tipo de... não há dúvida que vamos dizer, um extra, né, que a pessoa carrega. É o corpo fole, que eu chamo. Esse fole é um penduricalho. Isso não é fácil, né? Vocês já pensaram que vocês estão respirando sem parar desde que sentaram aí? O negócio não é fácil. E outra coisa, desde que vocês nasceram, vocês estão assim? Não é incrível? Isso não tem exceção. Todo mundo que está aqui está respirando desde que nasceu. Como é que é possível? Mas não. Até o momento, pelo menos, a gente sabe que é assim. O negócio é seríssimo. Sim. Qual seria a técnica mais eficiente para a higienização do penduricalho pessoal? A técnica mais eficiente é mostrar para a pessoa a ridicularia. Mostrar o que é essa palavra, ridicularia. Que uma boa parte do povo que usa em excesso não vê a hora que passou da conta, aí fica ridículo. Então a pessoa fica tipo palhaço, você está entendendo? É muito chato, né? Mas aí nesse caso, se a pessoa entender o ridículo da situação, provavelmente ela não vai usar. Por exemplo, se entre os seus pares todos são ridículos, tudo bem. Por isso que as pessoas se agrupam. Então, por exemplo, a Carmen Miranda usava aquela bananeira na cabeça. Mas para o processo que era, aquilo que ela queria, ela estava falando de um país que era bananeta mesmo, é a Banana Republic. Então era normal isso aí. Para a época era o máximo. E ela tirava vantagem com isso. Foi assim que ela caminhou em Hollywood. Mas pensando assim, num penduricalho que seja considerado indispensável, por exemplo, sei lá, um laptop, um óculos, e que tenha algum problema energético, a técnica mais eficiente para higienização. Por exemplo, óculos, esse meu, ele aparece o mínimo possível. Agora, tem gente que tem um óculos que faz assim,
tem morcego daqui, tem outra coisa aqui embaixo, tudo é besteira. Olha o excesso. Então, nesse caso... Eu não tenho óxido em excesso, o meu quase não aparece. Nesse caso, a higienização seria, então, a troca, a mudança desse padrão. Não é... não, o que... é a pessoa entender onde é que tem limite, aonde que aparece o excesso. O que precisa é a pessoa entender o excesso. Se entende, tudo melhor. Entendi. Gente, nós estamos mais ou menos no horário agora. Eu atualmente estou até com o horário certo aqui, fizeram para mim. Me enquadraram direitinho aí.
Bom, no início o cardiochakra estava muito, estava pulsando muito, né? Então eu levei um tempo até conseguir acalmar. E depois disso eu continuei sentindo pulsações, mas aí já não era mais o cardiochakra propriamente, era mais exteriorizações de energia. E era como se eu visualizasse um espaço onde eu pudesse chegar, que era de uma calmia, de um assentamento de todas as coisas, né? Mas foi difícil eu chegar a esse lugar, a esse espaço. Não, mas ele estava próximo. Eu não sei se eu conseguia chegar exatamente. Está sentindo bem agora? Sim, sim. Então tá bom. Isso aí que interessa. E como é que foi você, Cida? Eu também senti bastante acelerado o cardiochakra. Inclusive, ele ainda está um pouco. Depois, eu senti muita euforia, uma alegria muito grande de estar aqui. E hoje, inclusive, aconteceu um fato muito interessante. Eu tinha quase certeza que iria ser sorteada, que viria para cá. Mas eu fiquei presa em casa, porque a chave sumiu. E a chave estava do lado de fora, e a porta aberta, a minha colega saiu, eu pensei que ela tivesse fechado a porta, e eu, quando saí de manhã, esqueci a chave do lado de fora. Aí eu falei, bom, não era para ir, mas não tem problema, eu vou outro dia, eu sei que eu vou ser sorteada. Então, eu acho que as Consciex não estavam querendo que eu chegasse até aqui, mas eu cheguei, e é importante isso. E muita alegria foi o que eu senti. Foi bom. Paz. Tá bom, positivo. Tá bom. E você, Luci? Eu senti um embalonamento muito grande e eu estava sendo levada para trás. Eu cresci muito. À medida em que esse embalonamento ia acontecendo, eu pensava muito na interassistencialidade. Fiquei calma, não tive problema de cardiochakra, e eu sabia que eu seria convidada para vir aqui, como convidada e não como sorteada. Foi isso. Vocês estão ficando muito vivas. Tanto a Cida quanto a Luci estão sabendo a história toda antes, né? Mas está bem. Agora, hoje, quem eu vi que estava aqui fazendo também assistência foi o Hércules, o Galó, sabe? Ele está aí. É a turma do Rio Grande, a gente estava falando, né? Deve estar ajudando alguma coisa por aí. Sério. Eu não cheguei a ver quem é que eu estava assistindo, mas ele estava no meio.
Eu tive bastante banho energético. Antes de chegar aqui, eu já estava tendo banho energético. Aqui também eu tive. O cardiochakra estava bem acelerado, agora está mais calmo. E eu estou me sentindo muito bem. Tá. Você sentiu a força da energia do campo? Sim, eu senti. Senti que estava forte. E você, como é que foi? Então, no começo eu percebi que a temperatura oscilou bastante. Estava bem gelado, depois mais quente. Senti uma presença de alguém aqui desse lado, de acolhimento. Fui bem acolhida. E depois começou uma enxurrada de energia até o final, assim. Parecia uma onda, muito forte. Dessa vez estava potente. Se alguém não sentir essa energia, pode desistir e enfiar num buraco e ficar lá dentro, porque não é possível. O negócio aqui estava bravo. Lavou tudo. Estava assim. muito forte. Muito agora, forte. Sabe, já mais para o fim, a segunda metade. Você também sentiu isso, Ana? Para mim foi interessante porque eu já tinha comentado com o senhor no almoço, né? E o pessoal já começou a trabalhar comigo lá no caminho da lógica. Então, para mim, ali antes de chegar, eu fiz aquela associação de ideias, né? Daí foi tranquila a hora que ela me convidou. E aqui foi bem interessante porque me veio bem nítida aquela ideia, assim, mas uma coisa assim bem suave, bem tranquila. A interação a Beatriz sabia do que aconteceu com você no caminho da lógica? Não. Não? Não. É impressionante. Tudo tem sua razão, né? Tudo tem. Daí eu senti assim aquela ideia, interação com o campo, e foi o que eu fiz. Aí começou um processo de exteriorização da energia aqui do nariz, eu achei bem interessante. E veio 2 pessoas ligadas à China, entendeu? Para exteriorizar, elas ficaram na frente e feito todo aquele trabalho de energia, mas bem consciente. O senhor sabe o que é. Agora, você notou a força, a dinâmica do fluxo da energia que está no campo. Esse aí ficou bem, bem nítido. Porque a coisa estava bem óbvia hoje, aqui, nesse segundo tempo. Mas vocês estão bem, né? Tudo jóia, né? Então tá. Muitas graças, valeu. Professor, aqui no D, Adélio. Alô? Tive essa impressão de muita água, né? Como se tivesse assim, dominado de água aqui no próprio tertuliário, né? Uma energia muito voltada à questão de água, e na segunda mega euforização, verde, né? O processo de energia imanente, na primeira vez da água e depois... O que eu senti dessa vez mais, as coisas mais sérias mesmo, foi o processo o fluxo mais intenso de energia agora no segundo tempo. Foi demais. É muita energia, situação assim, impressionante. Isso é que eu senti mais, eu não vi nada do processo de água não, porque isso aí me concentrou, sabe? Ficou mega foco em cima de mim. Muita energia. Você sabe a hora que você sente aquela energia, que você, o super-homem, fica desse tamanhozinho. Você é muito mais forte que ele. Você nota aquela energia. Isso é impressionante. Não é sempre que a gente sente isso tudo assim, não. O senhor comentou o Hércules também, né? A presença do Hércules. O Hércules estava aí, eu vi na primeira sessão. Seria a mãe de Chico Xavier, parapsicótica, depois de dessomada, para descrever a respeito da vida no planeta Marte e Saturno? Sim, de qualquer maneira, tem muita coisa que era a mais imagem, né? Imaginação, sonho do processo. Tem muita mensagem atrapalhada nisso aí. E essa dela lá é esquisita, no livro que ela escreveu. Foi comentada a respeito da vestimenta da monja. Pergunte se os penduricados do Papa em relação aos da monja são negativos e por quê.
tem nada que ver uma coisa com outra. O Papa, ele veste uma vestimenta que significa um monte de coisa e coloca um chapéu que não é igual ao meu. O meu não, o meu é aqui, genuíno do Panamá, etc. Tal. Não tem nada a ver com aquele chapéu dele que parece mestre Cuca. Agora, da monja, era um processo de pôr uma veste, igual uma tiara na cabeça. Aquilo é tipo tiara. Isso é normal. Toda mulher usa. Não tem nada demais, não tem nada que ver uma coisa com outra. Estão querendo embolar o meio de campo aqui. Não adianta, Papa, não dá. Besteira querer comparar uma coisa com outra. Não uso tanto penduricalho. No meu visual sempre tem brincos pequenos e relógio grande. Tenho amigas que fazem parte do grupo das mulheres de relógio de macho. É negativo esse tipo de relógio? O que uma mulher de estilo mais discreto deve usar? Não, tem certas mulheres que gostam de relógio de macho, né? Desse tamanho. Essa semana mesmo eu vi uma aqui que eu falei, opa, esse relógio aí está maior do que o punho dela inteiro. Cada uma gosta, né? Isso é um processo de gosto, é estilo, né? Tendência. O que é identidade extra? Se a formação é a persona, fiquei confusa. Seria bom nesse verbete estar dentro. Então o negócio é ver mesmo o verbete. A tatuagem pode ser considerada penduricalho? Não, é pior. É negativa para o processo de evolução? Não, ela é burra. Não adianta querer defender tatuagem. Vocês acham que pode? Não tem jeito, né? Não dá, né? Nós já falamos tanto nisso aqui, mas não dá. Você vai defender tatuagem? De qualquer maneira, é burrilda, burralda e burrelda na história. Por quê? Quase sempre é por causa da pessoa imatura que quer se destacar, quer fazer um protesto, alguma coisa nesse sentido, ou quer puxar alguém, né? Igual o caso daquela primeira super dama, né, que tem o nome do vice-presidente na nuca. A vice é a chamada deusa da nova república. Quer dizer, o negócio é sério. A deusa da nova república. Já falaram, né, nos jornais. Cada um faz o que pode, né? Agora, isso mostra a imaturidade. Alguém quer defender essa imaturidade? É difícil, gente. Muito difícil. Mas é imaturidade. Uma outra coisa, e o tanto de gente se arrepende de ter feito e depois criar problema com aquilo, porque às vezes fica uma cicatriz feia, etc., uma coisa qualquer. Que eu já vi de gente arrependida, não está no gibi. São legiões que se arrependem. Devido à imaturidade, né? Vai na onda ali do namorado, da amiga, da tiurma, da hora, enquanto é muito menina. Depois se amadurece, como é que fica? Tem certas coisas que não dão para voltar atrás, é difícil. Fica bravo. Você quer falar? Quero. Professor Valdo, na segunda parte ali da segunda mega euforização, deu para sentir a força da energia. Eu queria saber se teve algum motivo especial que o senhor pudesse nos explicar um pouco melhor. Eles começaram a fazer uma assistência fora daqui na primeira parte. Na segunda eles continuaram. Só que tem que chegar a movimentar mais energia dessa vez. Era muita energia. Eu estava me sentindo como Zeus. Você está entendendo como é que é? Porque às vezes dá essa impressão, quando você recebe muita banho de energia, dá a impressão de potência solar. Você está entendendo? É o sol. O senhor falou que começou a ser feito um trabalho externo e depois, nessa segunda parte... Foi também, o trabalho continuou. Mas agora houve uma intensificação maior aqui no campo. Valdo. Num nível desse, todo mundo sente o campo. Não tem jeito de ficar fora. Ele fica praticamente físico, entende? É como se desse um tapa na pessoa. Foi uma necessidade em função do tamanho do trabalho. O trabalho deles, eu não pergunto, eu deixo a coisa caminhar, né? A gente ajuda naquilo que pode, deixa para lá. Eu não sei o que houve. Valdo. Sim. Aqui. O Júnior está internado, a assistência foi com ele. Hein? O Júnior internou. Como é que ele está? Por que ele internou? Ele teve uma complicação lá
E que tipo de complicação? Aonde? Parece que os médicos ainda estão examinando. Parece que ele manifestou uma diabetes complicado lá com uma infecção. Mas está melhor. Eu falei com ele antes de vir para aqui e eu pedi para ele entrar em sintonia nesse horário que ia ter a mega autorização. Ele foi assistido. Foi, com certeza foi. Depois você dá as notícias para ver se ele melhorou. Vamos ver como é que está. Eu apaguei aqui, eu senti o processo. Ele é um rapaz que foi feito agora um rim novo passado para ele, tá certo? Gente, hoje eu queria fazer umas palmadas aqui para uma pessoa que é um grande amigo nosso aí, e que hoje ele tem muitos amigos aqui também. E ele está nos seus 17 anos no dia hoje, sabe? Que é o Joaquim Pose que está ali. O Joaquim parece que vai morar aqui agora, vocês sabiam, né? De modo que amigo meu de muitos anos, tal, alto nível, uma cabeça. Ele é muito bom em comunicação com as coisas todas. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, que tem muita coisa para ele. Né? Eu já estou mudando para cá, semana que vem. Então tá. Então eu queria fazer uma pergunta, Valdo, para esclarecer uma coisa que é uma pergunta que eu estou, assim, ainda não entendi muito bem no conceito, né? É o conceito de inevitabilidade evolutiva, né? A consciência tem uma propriedade da consciência que seja assim, que possa ser chamada de evolução, que é o objetivo final da consciência é evolução. Não tem como jeito ela evoluir, né? O que tem é o seguinte: o que altera na consciência, com o passar do tempo, ela amplia a estrutura da inteligência evolutiva. E com isso acelera o processo evolutivo, ela é complexa, porque precisa de várias inteligências para compor a inteligência evolutiva. Para a pessoa, ela se colocar, vamos dizer, de forma rígida, sadia, dentro do mecanismo da evolução do cosmos. Isso que é a inteligência evolutiva. Ela entender o arcabouço, a estrutura, o mecanismo do processo de evoluir, tudo que tem. Então, isso aí é necessário ter muita vivência para a pessoa começar a usar, assim, com maior largueza, essa inteligência evolutiva. Porque um macaco, um sub-humano, um gato, um cachorro, ele, vamos dizer assim, automaticamente, instintivamente, ele está evoluindo sem estar consciente. Não, ele já tem assim os pródromos do processo de raciocínio. Sim. Mas é ainda pródromos, quer dizer, uma coisa inicial. Ele está engatinhando com o raciocínio. Mas ele não tem assim um raciocínio super complexo, juntando uma série de fatores num só para atingir um determinado ponto. 1, 2, 3, 4 parâmetros, às vezes ele consegue superar. Mas mais do que isso ele não tem. Agora nós não. A pessoa já conjuga, às vezes, dezenas de variáveis e faz a confluência daquilo e ali ela retira uma ideia totalmente nova. Essa elaboração sofisticada de pensamento, o sub-humano ainda não tem. Agora, acho que os pródromos do processo de inteligência, a maioria deles tem. Por isso que hoje os veterinários acham que nós já podemos fazer telepatia com os animais domésticos. E realmente a gente pode fazer. Isso tudo é possível, sim. Então, quando você fala, por exemplo, que uma consciência foi transmigrada, né? Ela foi para um planeta inferior, entre aspas, né? Na verdade, ela não evolui, né? Ela continua evoluindo, mas num outro lugar. Ela está evoluindo, mas ela já regrediu muito tempo que ela parou. Ali agora, ela vai receber um impacto para ela sair do lugar. Tem que aluí-la do lugar. Ela está numa inércia. Ela tem que dar um jeito de sair dali. Então, o processo do ambiente, vamos dizer, inóspito, selvagem, áspero, difícil, aquilo vai fazer a pessoa despertar. Acelera, né? Vai entrar no outro tipo de jogo, que às vezes ela se acomodou com aquilo, com má intenção, outras coisas mais.
Ali agora vai ter que se virar. Então, do ponto de vista de mudança de escola, isso é muito importante. Às vezes uma escola não dá mais nada para a pessoa se queimou lá dentro, não tem mais lugar. Por isso que eles expulsam certos alunos. Manda para outro colégio. Okay. Então, a mesma coisa aí, arranjar outra escola para essa turma, né, para ver se funciona melhor. Ok, obrigado. A vida é essa. Valdo, sim. Aqui. Por gentileza, enquanto eu estava subindo, depois da mega euforização, eu penso que eu tive ou uma rememoração de um processo retrocognitivo, ou a coisa aconteceu aí mesmo. Eu vi essa, vamos chamar assim, arena lotada, e eu tive a ideia de Grécia. Até eu chegar aqui. Isso aí está dentro das nossas elaborações de pensamento todo dia, né? Isso está dentro da história, não tem nada demais, não. A água é uma grande coisa. Eu quero lembrar a vocês que eu tomo água aqui todo dia para dar exemplo, tá certo? Seria bom. Tem alguém aí que não toma água assim, que nem usa garrafinha, nem nada? Se tem, eu preciso da gente conversar. Uma hora seria bom conversar comigo. Água é um negócio necessário. Então, nessa época do verão, abra o olho. No mínimo 65% do seu corpo é água. Então, a gente tem que olhar isso aí com calma. Atenda a água. Quem não toma muita água, quase sempre intoxica o organismo. A primeira coisa que acontece, a pessoa tem constipação intestinal. Então, você já viu, o corpo começa a ficar pesado com matéria gasta. A hora que fica muitos quilos de matéria gasta dentro da pessoa, pensa bem como é que ela não é. Ela é uma latrina, ela é uma privada ambulante, que ela está carregando aquilo com ela. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Eu estou falando agora, porque já faz muito tempo que vocês almoçaram, agora eu já posso falar desse assunto, porque são os assuntos escatológicos. Mas que é um negócio sério, matéria gasta, presta atenção. O que você acha? Vocês já viram daí, a hora que vocês vão comer aqui no refeitório, que lá tem o peso da comida que você come. Se uma pessoa, brincando, ela gostar da comida, ela come 1 quilo de comida na hora. Agora você pensa, ela tem de manhã, almoço e jantar. Como é que fica isso? Olha a matéria gasta. Se ela passa 1, 2, 3 dias sem isso, ela vira de modo uma privada ambulante, aonde ela vai estar carregando aquela matéria gasta. Tem um homem que chegou para mim e não quis falar nada do que ele tinha, só virou para mim e falou assim: eu quero que o senhor me diga o que eu tenho, mas não quero falar o que eu tenho. Como é que é? Eu falei assim: olha, você é um pinico cheio ambulante. O homem falou assim: mas como é que você está sabendo disso? Eu falei assim: você deve estar passando por uns 3 dias, você não vai ao troninho, pela situação. Outra coisa, a aparência dele não mostrava nada disso. Eu virei para ele e falei assim: ó, você tem que fazer isso, dei as coordenadas todas, tomar muita água, usar bastante frutas e outras coisas mais. E como é que ele devia fazer exercício físico, entende? Tudo isso que eu falei com ele, senão vai começar a aparecer na sua pele. Por enquanto ainda não tem. Com o passar do tempo, vocês sabem, com a intoxicação assim, intestinal, a pessoa vem e aquilo aparece na pele. Quando o negócio fica cronicificado. De modo que, viva a água. Eu estou só lembrando para vocês que junto da energia tem a água, tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 4 recados: Laís, Tenepsograma, Vivian, Biocam, Rosa, Programa Verbetografia, Rodolfo, Transmissão. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia.
Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos numa condição esse ano, de 2011, e esse é o motivo de eu estar aqui conversando com vocês. Nós fechamos um orçamento para 2011, que para nós é um orçamento deficitário, em função de uma série de despesas que vão ser, que ocorrerão nesse ano de 2011. Entre elas, a compra de equipamentos aqui do tertuliário, a reforma do holociclo, da holoteca e uma série de outras despesas. Em função dessa realidade, nós gostaríamos de fazer um convite a todas as pessoas que assistem à tertúlia, que participam da Conscienciologia, que tiverem condições de se tornarem amigos da enciclopédia, para que nós possamos fechar o ano de 2011 com um orçamento no azul. Senão a gente vai fechar no vermelho, como aconteceu nos anos anteriores, 2007 e 2008. Nós vimos desde 2009, de junho de 2009, fechando o mês no azul, em superávit. Só que agora, esse ano, nós precisamos fazer uma série de correções, uma série de compras aqui para a enciclopédia, para as estruturas da enciclopédia, e nós vamos precisar do apoio, da força dos amigos da enciclopédia, tá ok? Então, quem puder, está convidado a renovar a sua inscrição ou a se tornar amigo da enciclopédia pela primeira vez. E lembrando do nosso jantar, no dia 8 de março, o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia aqui no Bourbon, em Foz do Iguaçu. Se você está fora de Foz do Iguaçu, confirme a sua presença pelo e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou no telefone do CAEC, 45 3525 2652. O pessoal de Foz do Iguaçu pega os convites com o professor Fernando Barbaresco e a professora Eliane Manfroy. Obrigado. Boa tarde. Convidamos a todos para o Tenepsograma, é o curso do professor Mário Oliveira. O curso tem como objetivo facilitar ao tenepsista a análise da tarefa energética pessoal, com foco na melhoria da assistência prestada. Esse evento não tem pré-requisito e será nos dias 26 e 27 de fevereiro. Para maiores informações, pode ligar no 45-2102-1448. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. O Discernimento e a Sinvex convida a todos para participarem nesse domingo, das 8 às 12 horas da manhã, da Biocan. A Biocan é uma atividade que a gente vai desenvolver regularmente, todo mês, voltada a seus recursos para a própria via Forestares. Ou seja, a gente precisa de recursos para fazer a manutenção da trilha da Cognópolis. Então, a gente convida a todos para poder participar dessa atividade. E quem quiser fazer a inscrição, entrar em contato com o Discernimento a partir do telefone 2102-1400. Obrigada. Boa tarde. Queremos convidar a todos interessados em escrever o verbete para encaminhar para a Enciclopédia da Conscienciologia para fazerem conosco o programa Verbetografia, que vai ser agora no modelo semipresencial e intensivo. Nós vamos ter 3 aulas online, uma no dia 29 de janeiro agora, e as outras no dia 2 e 4 de fevereiro. Os horários, a gente vai entrar em contato com vocês para estabelecer esse horário. E a parte mais importante, assim, mais forte, né, do programa, que vai ser em 4 dias e meios presenciais intensivos, direto, manhã, tarde e noite, aqui no CAEC, do dia 9 de fevereiro a 13 de fevereiro. Esse modelo foi pensando possibilitar as pessoas que moram fora do Foz do Iguaçu virem fazer conosco aí o programa Verbetografia. As inscrições, então, a gente pede que sejam feitas até amanhã, né, e pela secretaria lá do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Em nome do pessoal da transmissão do Tertuliário, a gente gostaria de convidar a todos, tanto aqueles que residem em Foz do Iguaçu e evidentemente podem estar aqui, quanto aqueles que diariamente estão aqui e às vezes uma vez por semana podem participar da transmissão, que venham nos ajudar, por favor, na transmissão da tertúlia online. A gente vê diversos benefícios, diversas características muito positivas, e os pré-requisitos são residente em Foz, experiência desejável anterior na Conscienciologia, não precisa ter um alto nível de tecnofilia, mas que não tenha uma tecnofobia. Disponibilidade de 3 horas, somente uma vez por semana. Quem tiver
qualquer interesse, por favor, em tertúlias, com S no final, @caec.org. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é auto para procedência cursista, especialidade intermissiologia. Obrigada e boa tarde a todos.